tá? Quem não fizer, mas vocês podem se manifestar também durante a gravação, ok? Fica a critério de vocês. É que se vocês se manifestam durante a gravação, fica gravado, né? E isso vai para o AVA. Então, vamos lá. Já está gravando. Deixa eu disponibilizar aqui a minha tela para vocês. Cadê? Deixa eu ver só um pouquinho. Ele não está mostrando a tela que eu quero. Então, espera só um pouquinho, gente. Então, mais uma vez aqui. Acho que agora vai. Isso. Pronto. Então, tá aí a aula. Tá todo mundo enxergando a minha tela, que fala da última sessão da unidade 2. Eu desliguei minha câmera para não ficar carregando demais o sistema, para que a gente não tenha problemas com a conexão. A unidade de ensino 2 ainda, a gente vai apresentar a última sessão. Essa unidade, ela fala sobre resoluções de problemas em inteligência artificial, e a aula de hoje, que é a sessão 3, ela fala de soluções. Tá? A gente teve aula 2 semanas atrás, porque na sexta passada foi feriado, então a gente não teve aula. Então, só para relembrar, a gente lá falou sobre métodos de busca, né? Então, eu mostrei para vocês algumas ferramentas de busca, né? Ou pelo menos de forma lógica, como se faz busca em sistemas inteligentes e coisas do tipo assim. Tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre soluções. Tá? Soluções é um termo genérico, né? Ou seja, são agentes inteligentes ou sistemas inteligentes, coisas do tipo assim, que têm as características do que compõe o que a gente chama hoje de inteligência artificial. Bem, esse aqui é o nosso conteúdo de hoje, tá? Parece amplo, mas ele é bem curto. Então, vamos falar sobre os problemas clássicos de inteligência artificial, que é de onde as soluções que existem hoje em dia e de onde elas partem ainda, se iniciaram, tá? Foram a partir dos problemas clássicos. Inclusive, dos problemas clássicos, a inteligência artificial se dividiu em áreas, tá certo? Vamos falar um pouquinho do conceito de consciência, tá? Não só de consciência humana, mas de consciência artificial, tá? Consciência artificial que está ligado aos sistemas inteligentes. Vamos falar de superinteligência. Isso aqui entra um pouquinho na questão ética, tá? A questão ética vamos supor, de um sistema se tornar tão inteligente a ponto de que ele se torna independente do ser humano e aí ele toma decisões próprias e isso pode acarretar em algum tipo de problema ético. Isso aí é uma situação de superinteligência da máquina ou do sistema. Vamos falar um pouquinho de realidade virtual, mas bem pouquinho mesmo, é só para mostrar o que é, porque às vezes as pessoas confundem realidade virtual com realidade aumentada. Então, a gente vai comentar sobre as duas e vai comentar qual é a diferença que existe entre as duas. Bem, para começar a nossa aula, vamos falar sobre os problemas clássicos, tá? Os problemas clássicos, eles foram criados durante o desenvolvimento da inteligência artificial, né, dos conceitos, dos sistemas, e paralelamente com o desenvolvimento das máquinas, né, dos computadores especificamente, até os dias de hoje. Isso ainda ocorre, né, ou seja, cada dia que se passa, esses sistemas que agora são abarcados pelo que se chama de inteligência artificial, que é um grande guarda-chuva, né? Isso aí. Falar em inteligência artificial e a gente está falando de um monte de coisa, né? Um monte de sistema, um monte de ferramenta, né? Que está muito conectado com a computação, com os métodos estatísticos, né? E os métodos da lógica, tá? Então, tem muita coisa envolvida. Basicamente, são esses 4 aqui, tá? Que tá de forma bem resumidinha, isso está apresentado neste slide, mas os problemas clássicos se resumem nesses 4 tópicos aqui. O primeiro deles são os problemas de tomada de decisão em ambientes complexos e incertos.
tá? Vou comentar um pouquinho como se considera isso um problema clássico, tá? De tomada de decisão nesses tipos de ambientes, e como que as soluções ou os sistemas, a partir deles, foram desenvolvidos. Vamos falar sobre os problemas de reconhecimento de padrões, tá? Padrões sensoriais especificamente. Tá? Sensorial é falar dos 5 sentidos, né? Basicamente do que o ser humano possui, e aí a tentativa de reprodução em sistemas inteligentes. Vamos falar um pouquinho ainda do processo de linguagem natural, que é uma área extremamente importante da inteligência artificial, e é dentro dessa área que surgem aqueles assistentes virtuais, né, e dentre outros que tentam reproduzir a fala humana e o raciocínio humano. E por último, o aprendizado. O aprendizado é uma grande área também, né? O aprendizado também é considerado um problema clássico, e ele desenvolveu, a partir desse problema clássico do aprendizado, desenvolve-se, né, uma grande área, uma sub-área da inteligência artificial, né, a área de machine learning, aprendizado de máquina, e aí tem uma série de técnicas envolvidas aí. As técnicas estatísticas, basicamente, elas ficam aqui dentro do aprendizado. Vamos começar falando do primeiro problema clássico que eu apresentei ali no slide anterior, que trata-se do problema de tomada de decisões em ambientes complexos e incertos. Tá? O que é esse problema? Tá? Espera só um pouquinho, gente, que eu vou ter que ficar admitindo pessoas, que agora eu não sei o que eu andei mexendo nesse sistema, que agora eu tenho que ficar recebendo. Tá? Então, só um pouquinho, vou ter que ficar interrompendo a aula de vez em quando, para poder receber as na aula. Tá? Para quem está chegando agora, eu vou comentar sobre a avaliação assim que eu terminar a aula também. Tá? A gente vai ter bastante tempo, a aula é curta, então a gente vai ter um tempo para discutir. É até legal que vocês pensem um pouquinho aí, e se surgir algum questionamento, vocês guardem para trazer no final da aula. Bem, continuando sobre os problemas clássicos de inteligência artificial, a gente está falando sobre o primeiro deles, que é o de tomada de decisão em ambientes complexos e incertos. E esse tipo de problema trata-se da busca pela obtenção do melhor resultado possível. Tá? Então, a gente tem ambientes, né, sempre mais de um, né? Porque se a gente tiver só um ambiente, a gente não tem que fazer tomada de decisão, só tem aquele e é aquele que tem que seguir. Quando a gente precisa, para a gente poder fazer uma tomada de decisão, a gente precisa ter alternativas. Então, a gente tem que ter 2 ou mais ambientes ali à disposição, com suas condicionalidades, né, envolvendo uma certa complexidade para que ele possa ser trabalhado, né? E envolve as situações de incerteza, ou seja, são ambientes onde não há uma informação completa de todos os parâmetros para se tomar as decisões apropriadas. Então, isso tem que ser sendo obtido ao longo do processo de resolução, né? Para se chegar lá no que ele chama aqui de vitória. Vitória é alcance do resultado que se deseja, né? Tá? Então, esse tipo de problema, ele partiu dos jogos, do estudo de jogos, basicamente, tá? Desde jogos simples, né? De xadrez, tabuleiro, dama, dentre outros, até jogos eletrônicos hoje em dia, né? Esses sistemas, eles são elaborados a partir desse tipo de problema clássico. Tá? O que ele chama de problema clássico, aqui o nosso livro-texto, basicamente são as divisões que de onde a inteligência artificial partiu. Tá? Ela se desenvolve nesses 4 problemas clássicos, segundo os autores do assunto, né, quem pesquisa o assunto, e aí os agentes inteligentes, que é assim que ele chama, né, na realidade são os sistemas, né, os aplicativos, etc., eles seguem essa especificidade.
Tá certo? Então, jogos aqui é um exemplo, né? Os jogos de forma geral, eu trouxe esses aqui porque são os clássicos de onde se partiu, né? Esse tipo de problema, tá? Então, percebe que no xadrez você tem que tomar decisões sempre para ir avançando no jogo, né? O ambiente é complexo porque tem lá a sua complexidade, você tem o adversário e ele vai dificultar porque ele também quer ganhar, e envolve a incerteza porque a cada etapa do jogo, né, do desenvolvimento do jogo, a gente não sabe exatamente o que vai ocorrer. Tá bom? Então, é isso. Esse ambiente, ele faz a busca, né, do melhor resultado possível. Sempre o melhor resultado possível, tá? Dentre os que podem serem desenvolvidos. O segundo tipo de problema clássico trata-se do reconhecimento de padrões sensoriais, tá? Então, aqui os sistemas que envolvem reconhecimento de padrões, especificamente os sensoriais. Falar de padrão sensorial é falar dos 5 sentidos humanos que nós temos, né? O olfato, o tato, o paladar, a visão, a audição. Tá certo? E aí, a gente tenta, quem desenvolve sistemas para reconhecimento de padrões, tenta repetir ou replicar, né, esses 5 sentidos básicos, né, do ser humano nas máquinas, né, nas máquinas inteligentes. Então, isso trata-se da busca pelo reconhecimento de imagens, de sons, de cheiros, né, etc. Um exemplo desse tipo de sistema, né, que envolve esse tipo de problema clássico, tratam-se dos aplicativos de reconhecimento facial, de reconhecimento digital. Isso aqui tem bastante nos nossos aparelhos celulares, né? Por exemplo, o meu celular, eu não entro com senha, eu entro com a minha digital, para que ele destrave quando ele está bloqueado. Então, certamente, um tipo de sistema ou de inteligência de reconhecimento de padrão sensorial, né? No caso aí o tato, porque ele vai reconhecer a minha digital, foi desenvolvido. O terceiro problema clássico trata-se do processo de linguagem natural. Isso aqui a gente lida bastante com isso hoje em dia, né? É quando as máquinas tentam replicar a nossa forma de comunicação natural, que trata-se do nosso idioma, da nossa linguagem falada, basicamente, né? Então, todo sistema que é inteligente faz uso desse tipo de tecnologia, ele está envolvido aqui, tá? Ele está alocado nesse tipo de problema clássico, que é o problema de linguagem natural. Faz o estudo de interações, né, obviamente, entre computadores e as linguagens humanas. Um exemplo desse tipo de inteligência, né, ou de sistema, tratam-se dos assistentes digitais, que são aqueles chatbots, né, são os atendentes virtuais, quando a gente liga lá para o nosso banco, por exemplo, e aí tem aquela voz lá que fala, né, bem-vindo, tal, digite seu CPF, digite sua senha, e aí depois ele começa a dar lá uma série de alternativas para a gente ir escolhendo até a gente chegar onde a gente quer, para obter a informação desejada. Tá certo? Então, aqueles sistemas, esses sistemas inteligentes aí, de assistentes digitais, eles fazem uso de tecnologia chamada de processamento de linguagem natural. E por último, de problema clássico, vamos falar sobre o aprendizado, né? O aprendizado é basicamente o coração, né, da inteligência artificial, porque todo problema, todo sistema inteligente, ele de certa forma, ele está envolvido aqui, né? Ele vai desenvolver aprendizado para que ele possa ser considerado inteligente. Né? Lembra que lá nas primeiras aulas eu comentei sobre o termo inteligência artificial? Inteligência está ligada ao aprendizado, né? E aí é artificial porque ela não é natural, né? Isso é criado, é feito com que a máquina tenha. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu estava falando que está com má qualidade aqui a rede. Para mim está ótimo.
Deve ser a minha internet. Então tá bom, é que deve ser a minha internet, eu devia ter reiniciado aqui, eu sempre faço todo dia, eu não fiz isso hoje, esqueci de reiniciar o meu modem aqui, às vezes isso melhora. Espera aí que tá chegando gente, então vamos receber aqui, pronto, só um pouquinho, só mais um pouquinho. Ultimamente a minha internet não tem estado muito boa. Eu acho que ela é muito boa. Eu acho que que está sobrecarregada mesmo. Bem, continuando aqui sobre o aprendizado, né? Então isso aqui é o coração, basicamente, de sistemas inteligentes, tá? De inteligência artificial. Por isso que tem essa frase aqui eu extraí do nosso autor do livro texto que ele escreveu lá, considerado o alicerce da inteligência artificial. Tá? E aí, como exemplo que ele traz lá, ele diz aí soluções de preenchimento automático. Não sei se vocês já perceberam, não sei quantos de vocês fazem uso de Gmail, por exemplo. O Gmail, hoje em dia, ele tem lá uma solução de preenchimento automático. A gente vai escrevendo o e-mail, e aí, às vezes, ele já, antes da gente completar a frase ou a palavra, ele já aparece lá com uma sugestão da palavra ou da frase inteira. Isso aí é considerado um sistema inteligente, né? O sistema ele vai armazenando, vai alimentando, vai se autoalimentando lá e vai aprendendo. Então, a gente vai digitando já as palavras que antes ele não reconhecia, em algum momento ele passou a reconhecer, e aí ele passa a sugerir a partir de um determinado momento, né? Os tradutores, até o tradutor tipo do Google também, ele é um sistema que faz uso desse conceito do aprendizado, porque aí a gente vai buscando lá uma palavra para traduzir, e em algum momento ele não sabia, mas a partir de outro momento ele passa a trazer uma tradução quando a gente busca novamente. Esse sistema disponibilizado pelo Google, né, na sua plataforma também, é um sistema que faz uso de teoria de aprendizado. Vamos falar agora um pouco sobre consciência. Oi? O Watson, ele faz esse tipo de mecanismo, tipo o Big Data, ele vai armazenando, e é por isso que ele vai sendo aprimorado? Sim, ele tem faz uso dessa tecnologia, né? Tecnologia de aprendizado. Faz sim. Certo. Que é o Watson da IBM, né? Que você fala. Isso. Sim. Ele é muito desenvolvido. Na realidade, ele é muito mais que isso, né? Aprendizado é só uma das possibilidades. Espera que tem gente chegando. Vou ter que ficar recebendo as pessoas aqui, porque eu não sei o que eu andei mexendo no sistema. Agora eu tenho que ficar recebendo. Pronto. Então, aí o Watson, ele é um sistema muito... Porque ele é antigo, né? Então, ele já vem sendo desenvolvido há muito tempo. Então, ele é uma tecnologia de inteligência artificial extremamente inteligente. E ele é composto, né, por uma série de tecnologias. Então, ele trabalha com aprendizado, ele trabalha com linguagem natural, ele trabalha com reconhecimento de padrões e, enfim, é um dos sistemas mais inteligentes assim conhecidos. A minha dúvida era como que ele ia sendo aprimorado, sabe? Então, na realidade, de várias formas, né? Dependendo da tecnologia que se usa dele, né? Como ele não é um único sistema, ele é composto por vários, e aí a retroalimentação feita nele vai depender da porta de entrada, né? Do input, né? Qual é o aplicativo, qual é a tecnologia que é usada para que esse sistema vai sendo alimentado. Vamos supor um sistema de controle de entrada, por exemplo, em algum ambiente de segurança, né? Tipo um condomínio ou um edifício de empresas, coisas assim. Então, certamente, alguma tecnologia desenvolvida para fazer esse tipo de controle, esse é um exemplo dos mais simples que eu lembrei agora, só para a gente poder ter uma noção do que seja.
Vamos supor, eu nunca fui nesse local e aí eu chego lá, faço o meu cadastro. E aí lembra, não sei se vocês já passam, vocês devem passar por isso também. Sempre tem uma câmera e a pessoa tira lá uma foto, ou então tem um leitor de digital que ele pede para a gente cadastrar uma digital, coisa do tipo assim. E aquilo vai sendo alimentado, né? Da outra vez que a gente volta lá, a gente não vai precisar ter que formar nome, um monte de coisa. A gente forma algum tipo de dado, um só, e aí aquilo é buscado naquele banco de dados que está sendo alimentado. Ou então a câmera olha para a gente, já reconhece, já traz na tela de quem está manipulando esse sistema, já traz os dados, meus dados, por exemplo, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar agora do conceito de consciência. Isso aqui é bem legal, sabe? É meio filosófico o negócio, sabe? Mas na tecnologia, isso aqui fica lá beirando a questão ética, sabe? A gente já falou isso em sala de aula, inclusive, né? Que esses sistemas inteligentes, eles são sempre construídos com bastante cautela para que eles não possam infringir questões éticas. Se a gente construir algum tipo de tecnologia onde ela aprenda demais e aí ela se torne muito independente, né, essa independência pode ser, de certa forma, se tornar um problema. Tá? Então, é onde surge esse conceito de consciência. Esse cara chamado Alexander aí, é um estudioso da área, lá em 1995, então já faz um certo tempo, ele definiu um conceito de consciência artificial. E aí ele diz que isso aí é a presença de características de consciência que o ser humano possui, né? E isso é replicado na máquina. E o que é consciência para nós? Né? A consciência é exatamente a noção daquilo que a gente faz, né? De modo geral. Né? Eu tenho consciência de que eu estou na faculdade, que eu tenho disciplinas para cursar, para poder receber, para eu poder receber o meu certificado. Eu tenho consciência que eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Eu tenho consciência que eu não posso sair gritando na rua, porque senão eu vou ser considerado como louco. Coisas desse tipo. Tá? Então, a consciência é aquela que nos dá, de certa forma, uma censura, né? Para a gente não, se passar por louco, por doido, por um criminoso, coisa do tipo assim. Esse é o conceito de consciência humana, e isso é tentado replicar na máquina também. Tá? É como se fosse uma espécie de censura. Olha, vamos programar para que ela aprenda somente até tal lugar, ou só com determinada condicionalidade, ou coisas do tipo assim. Esse outro autor chamado Boyles, tá? Agora já um pouco mais recente, em 2012, ele construiu, a partir do conceito de consciência lá do outro, anterior, né? E aí ele dividiu da mesma maneira como lá na unidade 1 que a gente viu aquela questão de inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca, aqui é meio que similar, sinônimo. Tá? Aqui a gente vai ter um conceito de consciência artificial fraca e forte. Tá? E o que difere uma da outra? A artificial forte, ela está envolvida com construção de máquinas efetivamente conscientes. Essas aí que são aquelas que potencialmente, né, eu vou dizer assim, são candidatas fortes a se tornarem muito inteligentes. Né? Então, toda tecnologia que faz uso do conceito ou de algum recurso que lide com consciência artificial forte, isso sempre é ponderado de alguma maneira, né? Tipo, é travado. Então, não dá para permitir total independência para uma tecnologia por conta disso, porque senão ela pode ultrapassar questões éticas. Bem, consciência artificial fraca. São máquinas que conseguem só emular. Emular é repetir, né? Simular algum tipo de consciência atrelada, que é intrínseca ao ser humano. Então, aqui já é mais fácil de controlar. Isso é considerado como inteligência artificial fraca. Conceito de superinteligência.
Superinteligência é a capacidade de uma máquina, que uma máquina tem de superar a inteligência humana. Olha só o risco aqui, o problema, né? Então, toda a tecnologia que é desenvolvida nesses últimos tempos, né, vem sendo desenvolvida nesses últimos tempos, sempre tem um acompanhamento disso, para que o botão lá, né, tem um pessoal que comenta que tem o botão lá, esqueci, que vai ser acionado, se as máquinas começarem a se revoltar, coisas do tipo assim, acho que isso ainda está um pouco longe de acontecer. Mas isso é muito observado, né? Sempre nos desenvolvimentos das tecnologias de computacionais que são realizadas, né? Nesses tempos, o conceito de superinteligência, ele é sempre buscado, mas ele é buscado com cautela, tá? Para que a máquina, ela não supere a inteligência humana. Eu acho que ela nunca vai superar na realidade, né? E aí tem uma área da inteligência artificial, ou da machine learning, que é chamada deep learning, que é o aprendizado profundo, né? Dentro dessa área são criados agentes inteligentes, ou sistemas inteligentes, né? Aqui tem um D duplicado, né? Corrigir. São capazes de atuar em diversas áreas como nós somos capazes, tá? Então, é a replicação do nosso comportamento. Se uma máquina consegue fazer isso de forma perfeita ou quase perfeita, ou muito igual ao que nós fazemos, ela é considerada uma máquina super inteligente. Bem, como eu disse, ainda está um pouco longe, né, dessa questão de superinteligência ser alcançada, porque a inteligência artificial ela tem limitações, tá? Veja só, o mundo real versus o mundo virtual, o que é aqui que se encontram essas limitações dos sistemas. Lembre-se que sempre quando a gente quer implementar algum tipo de aprendizado, algum tipo de comportamento ou coisas similares, a gente precisa fazer o quê? Uma modelagem. Ou seja, a gente tem que moldar o que a gente quer, né? E transformar isso numa linguagem que a máquina entenda, né? Para que ela possa, a partir dali, começar a agir, tá certo? Isso é o que a gente chama de modelagem. Modelagem, lembra, não sei se vocês já ouviram esse termo, e eu falo bastante nas minhas disciplinas, né? Não existe modelo perfeito, todo modelo erra. Por quê? Porque um modelo, ele é uma simplificação da realidade. Então, aí é que surgem as limitações. Quando a gente vai implementar um modelo num sistema, certamente esse modelo é muito mais simples ou razoavelmente mais simples do que o problema real, certo? Então, de certa forma, o preço que se paga por isso é obter um resultado errado. Mas errado em que magnitude? Aí é que está o X da questão, né? Então, tudo que a gente recebe de volta dos nossos sistemas, eles têm atrelados um erro. Mas esse erro, ele é, de certa forma, minimizado o máximo possível, né? Para quê? Para que esse erro existente atrelado ao modelo que está implementado numa máquina ou num sistema, ele não tenha um impacto no resultado. Isso causa o quê? Isso faz com que o resultado que a gente obtém ele seja factível, ele seja confiável, ele seja executável, aplicável, coisas do tipo assim, né? A questão da generalização, tá? É uma outra limitação em que os sistemas de inteligência artificial ainda se deparam, tá? Generalização é assim: a gente constrói um sistema para que ele lide com uma determinada situação. Vamos supor, eu tenho lá minha calculadora, a calculadora só faz uma mais simples, por exemplo, ela só faz contas básicas, de operações básicas. Então, ela tem lá a sua limitação. Mas eu preciso agora fazer um cálculo de uma integral, eu preciso fazer o cálculo de um cálculo exponencial, eu preciso fazer um cálculo logarítmico. Essa máquina, essa inteligência que eu tenho disponível para mim não faz, por exemplo.
né? Então, é a questão da generalização, percebe? Eu tenho um cálculo a fazer, mas o meu cálculo ele é mais complexo do que os cálculos que esse sistema que eu tenho disponível pode fazer. Então, é isso. Isso que se trata da generalização, é a gente pegar uma situação específica e começar como eu posso dizer, generalizar. Né? Generalizar é trazer mais informações e para que inserir mais possibilidades. Os sistemas de inteligência artificial se deparam muito com isso, porque, em geral, eles são elaborados para lidar com situações específicas. E aí tem aquelas questões das máquinas que jogam, por exemplo, né? As máquinas que venceram lá o jogador de xadrez ou coisas do tipo assim, né? Outros jogos lá foram que a máquina venceu o homem, mas veja que essas máquinas elas jogam só aquele jogo específico, né? Elas não sabem fazer, não sabem jogar outro, diferente de um homem, uma pessoa, né? Que um cara é muito bom em mais de um jogo, por exemplo. Obviamente que se busca isso, né? Se buscam máquinas ou sistemas que sejam tenham a capacidade da generalização. E isso é muito buscado, mas ainda isso é considerado uma limitação dos sistemas inteligentes. E aí a gente vai entrar no conceito de realidade, certo? Realidade aumentada, que é uma coisa bem fascinante, né? A gente gosta, de vez em quando a gente baixa uns aplicativos no celular e aí fica lá vendo uns bichinhos andando pelos lugares e tal, né? Isso é a sobreposição, né? Basicamente, realidade aumentada é a sobreposição de elementos virtuais na realidade. Existem lojas virtuais de eletrodomésticos, de outros itens que a gente compra, que elas também fazem uso de sistemas de realidade aumentada. Isso é bem legal até, né? No nosso livro, texto, se vocês forem olhar, tem lá uma imagem de um sofá que está está disponibilizado assim no ambiente, e aquele sofá, na realidade, ele é uma imagem de realidade aumentada. É como se alguém tivesse numa loja, numa loja virtual e de repente está querendo comprar o sofá, né, um sofá, e aí ele faz um teste, assim, vou ver se fica legal na minha sala, combina com a minha sala, com a minha parede, coisa do tipo assim, né? Esse cara aqui, esse Schuffel, em 2017, ele define a realidade aumentada como sendo uma versão aprimorada da realidade física, do mundo real, a qual se sobrepõe a elementos sensoriais, gerados por computador, obviamente, né? Que a gente está falando de sistemas de inteligência, né? Tais como som, vídeos, gráficos ou elementos de respostas táctil, ou seja, táteis, né? Palpáveis, coisas assim. E aí, de forma simplória, é isso que eu acabei de falar e escrever aqui nessa frase. É a sobreposição de elementos virtuais, né? Na realidade que a gente vive. Realidade virtual. Então, olha lá, lembra, realidade aumentada é a sobreposição, né, do virtual na nossa realidade. A realidade virtual não, ela é uma introspecção no campo virtual totalmente, né? Então, a gente entra no virtual, a gente não traz o virtual para a nossa realidade, a gente entra nele. É a substituição do campo visual do usuário por um cenário totalmente gerado por computador, impedindo que este usuário, né, quem quer que seja, tenha algum contato com o mundo real. Aí tem esses óculos aqui que são bastante usados, né, nos jogos, nos parques de diversões, nas grandes indústrias e empresas de tecnologias e tal, né? Na área da saúde também faz muito uso para fazer diagnóstico, né, de pacientes com exames e tal, coisas do tipo. Então, se usa bastante a tecnologias de realidade virtual na área da saúde em áreas diversas. E essas são as referências que foram usadas. Então, a aula é isso, bem curtinha, como eu disse para vocês, tá certo? E aí, eu vou dar a aula por encerrada, eu vou encerrar a gravação e para que vocês possam ficar mais à vontade para
se manifestar, ok? Eu vou aqui parar a gravação.